Olá! No Repórter Eco de hoje, conheço uma escola da periferia de São Paulo que promove o aprendizado de habilidades para crescer e enfrentar as adversidades da vida. Você acompanha também as vantagens para a saúde de uma farinha à base do bambu. E ainda, novo estudo comprova o desaparecimento de animais da Mata Atlântica. Em 5 séculos, a floresta perdeu mais de 70% dos seus mamíferos. Pesquisadores criam uma farinha feita a partir do caule jovem dessa planta que pode ajudar no controle da diabetes e da obesidade. Situada em uma das regiões mais violentas da capital paulista, a Escola de Resiliência promove o aprendizado da confiança, da força de vontade e da paz. A Mata Atlântica é uma das florestas mais ricas em diversidade de espécies e, ao mesmo tempo, uma das mais ameaçadas do mundo. Restam apenas 12,4% da área originária. Um novo estudo revela que, nos últimos 500 anos, o bioma perdeu mais de 70% dos seus mamíferos. De árvore em árvore, de ano em ano, gota a gota, desde 1500, a Mata Atlântica foi devastada. Junto dela, seus mais antigos moradores. A floresta que contorna o litoral perdeu em média 71% da fauna de mamíferos. É o que mostra um estudo coordenado pelo biólogo Juliano Bogoni. As espécies que mais padeceram, ao longo desses 500 anos de colonização foram a onça-pintada, o Priodontes maximus, que é o tatu canastra, que hoje em dia é praticamente boato que ele existe na Mata Atlântica, as antas e o puma, que é a onça parda. Então, são bichos de topo de cadeia ou de tamanho de corpo muito grande. Juliano trabalhou ao lado de outros pesquisadores brasileiros da Exalc, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, das Universidades de São Paulo e de East Anglia, no Reino Unido. A equipe avaliou 105 estudos sobre a Mata Atlântica e definiu 497 conjuntos de diferentes espécies de animais que vivem em uma mesma área. Os cientistas concluíram que em algumas regiões, como o Nordeste brasileiro, as perdas podem chegar a 90%. A Mata Atlântica do Sudeste é a que menos perdeu animais, 49%. É a chamada taxa de defaunação, conceito criado na Eco 92, que significa perda de fauna. Existem várias causas da defaunação que elas agem em conjunto, e potencializam a defaunação. A gente pode citar algumas delas, que são a perda de hábitat, perda de floresta, o isolamento das florestas em pequenos fragmentos imersos em matrizes agrícolas ou urbanas, ou de plantação de pinos ou eucalipto, por exemplo, e também a caça, Os fragmentos de mata até existem no Sudeste, mas na maioria das vezes são pequenos, cercados por áreas agrícolas e cidades, o que faz com que a floresta esteja vazia. É flora quase sem nenhuma fauna. Se você perde a onça, tu está perdendo o predador de topo, Você não tem mais o puma, se eles são simpátricos no mesmo local, e não tem nenhum dos dois, os mesopredadores, são os gatos menores, assumem o papel da onça pintada e da onça parda. Entretanto, um mesopredador jamais vai ser capaz de predar uma capivara adulta. Então, as consequências disso são dramáticas do ponto de vista de funcionamento dos ecossistemas. Isso, no fim das contas, vai implicar também nos serviços ecossistêmicos. Que os serviços ecossistêmicos são os benefícios, que as pessoas obtêm da natureza, a maioria deles gratuito, e que só são bem servidos quando o funcionamento do ecossistema está, digamos, em dia.
perda de animais da Mata Atlântica pode afetar até o equilíbrio da floresta. As espécies que não dependem da fauna vão se dar muito bem, obrigado. Só que vão se tornar florestas monogenérica ou monoespecífica, só uma espécie que se dispersa pelo vento, por exemplo. Então, essa dinâmica fitodemográfica, que os mamíferos e as aves, elas são super responsáveis por essa dinâmica, ela vai acabar, assim como a fauna sucumbiu, a dinâmica também vai ser prejudicada. E o prejuízo também é nosso. O prejuízo também é nosso. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. Astrônomos do Observatório Europeu do Sul descobrem uma superterra a 6 anos-luz. A distância é considerada pequena na avaliação dos cientistas. Ela orbita a estrela de Barnard, perto do nosso sistema solar, e é 3 vezes maior que o nosso planeta. Segundo o artigo publicado na revista Nature, a superterra é um grande deserto gelado e escuro, com temperatura em torno dos 170 graus Celsius negativos, o que impede a existência de água em estado líquido e a possibilidade de vida da forma como a conhecemos. O Brasil inaugura a primeira etapa de um dos mais avançados aceleradores de elétrons do mundo. O Sirius foi construído em Campinas, interior paulista. Feito em concreto especial e aço, tem 15 metros de altura e 518 metros de circunferência. Com um orçamento de quase 2 bilhões de reais, o acelerador de elétrons será usado para produzir luz sincrotron. Funciona como um gigante microscópio para estudar qualquer material em escala de átomos e moléculas. Quando começarem as pesquisas em 2019, o Sirius poderá realizar estudos importantes, como o do cérebro humano, e contribuir para o tratamento de doenças como Alzheimer e o Parkinson. Um geoglifo no Acre é tombado como patrimônio cultural pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Localizado a 50 quilômetros da capital Rio Branco, é um desenho geométrico cavado na terra há cerca de 2.500 anos por antigos povos da Amazônia. Não se sabe ao certo o significado do geoglifo. E você vai ver a seguir. Uma escola de resiliência ensina às crianças as habilidades para superar as adversidades e viver em harmonia. E a seguir, cientistas criam uma farinha à base do bambu que pode auxiliar no controle da diabetes e da obesidade. O Repórter Eco volta já. Um grupo de pesquisadores da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo, criou uma farinha à base de bambu. Ela tem mais fibras comparada à farinha convencional e pode ajudar no controle da diabetes e da obesidade. O engenheiro agrícola Antônio Beraldo tem no currículo mestrado, doutorado e pós-doutorado. Professor titular aposentado da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas está entre os pioneiros em pesquisas com bambu. O bambu é uma gramínea gigante, ela pode crescer inclusive num dia alguns metros até. O recorde mundial é 1,21 m em 24 horas, no Jardim Imperial de Kyoto, no Japão. E seria uma cana, né, uma gramínea gigante que nós falamos. O professor que hoje atua como colaborador da Faculdade de Tecnologia conta que são cerca de 1.500 espécies de bambu pelo mundo e no Brasil mais de 200. As aplicações são incontáveis. Construção, instrumentos musicais, combinação com polímeros ou com cimento para fazer um material que a gente chama aqui de biocreto, que é um concreto
mais ecológico, porque não utiliza pedra nem areia, pode usar apenas o cavaco de bambu com cimento. Para drenagem de solos inundáveis, para tubulação para irrigação, como já foi feito no interior de São Paulo, em Bauru, né, tubulação substituindo o PVC. O pesquisador sempre estudou as espécies utilizadas na construção e coloca como um dos desafios a baixa durabilidade de algumas delas, porque contém amido na estrutura. O principal predador do bambu é um inseto chamado caruncho, parecido com aquele que ataca o milho, o arroz. Então, algumas espécies de bambu, por ter mais teor de amido, são mais facilmente atacadas. Foi justamente o caruncho, inimigo do bambu, que chamou a atenção desta farmacêutica, bioquímica e professora doutora da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. Maria Tereza Clerice pesquisa alimentos saudáveis há cerca de 2 décadas. Eu percebi que também naquela fibra do bambu poderia ter amidos e nós vimos então que o amido que está presente dentro das fibras do bambu é de digestão lenta e sendo usado essa combinação de baixo teor de amido que está presente, 60% a 70% de fibras que estão presentes aí no colmo jovem do bambu, nós poderíamos colocar em alimentos, fizemos todos os testes, é claro, e com isso nós promovemos em alguns produtos, principalmente massas que têm uma digestão muito rápida do carboidrato, massas com uma digestão lenta para dar a saciedade aos produtos alimentícios. A equipe de pesquisadores coordenada por Maria Tereza passou a contar com a consultoria do professor Beraldo. 3 espécies exóticas, ou seja, não nativas, mas bem adaptadas ao Brasil, foram estudadas detalhadamente. 4 anos de testes e análises. O resultado não podia ser melhor, garante a coordenadora da pesquisa, que já recebeu 2 prêmios internacionais por apresentar um ingrediente alimentício inovador. O amido que está presente nessa farinha, ele está dentro de algumas células e com uma digestão muito lenta. Então, nós podemos voltar à alimentação mais antiga, onde a pessoa tinha o café da manhã, o almoço e o seu jantar, sem precisar ficar com um consumo excessivo de alimentos nesses intervalos. Com esse aumento desse consumo de fibras, você consegue reduzir esses índices dessas doenças crônicas não transmissíveis. Então, diabetes, hipertensão, colesterol, obesidade, onde você consegue reduzir esses índices e dar uma saudabilidade à sua alimentação. Os pesquisadores também consideram as vantagens ambientais do plantio do bambu e a produção da farinha por pequenos agricultores. Eu vi uma possibilidade muito grande desse uso do bambu, uma vez que ele ocupa pouco espaço e um rendimento muito grande. E o sequestro de carbono, a pegada de carbono que tanto está sendo falada. O bambu é um excelente sequestrador de CO2. Estima-se entre 10 a 40 toneladas por hectare ano, todos os anos. Essa é a grande diferença com a árvore. A árvore vai sequestrar CO2 enquanto ela estiver em período de crescimento. A partir do momento que a árvore está adulta, ela não cresce em diâmetro nem em altura, então praticamente ela cessa de sequestrar o CO2. Como o bambu brota anualmente, ele precisa do CO2 todo ano. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. Mont Blanc, a montanha mais alta da Europa Ocidental.
Este é um dos destinos mais procurados pelos apaixonados por escalada e alpinismo. O Mont Blanc fica nos Alpes, na fronteira entre a França e a Itália. Um túnel rodoviário no interior da montanha liga os dois países. O maciço divide as águas entre o Mar Adriático e o Mar Mediterrâneo. Tem 4.808 metros, mas a altitude varia ano a ano, de acordo com as condições atmosféricas que alteram a espessura da neve que recobre a montanha. As mudanças climáticas afetaram as geleiras na região dos Alpes franceses. Elas perderam 25% da sua superfície entre 2003 e 2015. Um derretimento 3 vezes mais rápido que nos anos anteriores, segundo um estudo recente. Todo Mont Blanc é uma grande região turística com atividades de montanhismo, esqui e caminhada. Um teleférico na cidade francesa de Chamonix leva os praticantes de esportes até o topo. Os ambientalistas alertam que os milhares de visitantes podem exercer uma perigosa pressão sobre a natureza, colocando em risco o equilíbrio deste lugar belo e único no mundo. Mont Blanc, um patrimônio natural da humanidade. E veja a seguir. Escola da Periferia de São Paulo ensina a criança a enfrentar as adversidades e crescer com amor e confiança na vida. Daqui a pouco no Repórter Eco. Uma escola da periferia de São Paulo promove o aprendizado de um conjunto de capacidades para enfrentar e crescer diante das adversidades da vida. É a Escola de Resiliência, que adota a pedagogia Waldorf, baseada no filósofo alemão Rudolf Steiner. Extremo sul da capital paulista, divisa com Itapecerica da Serra. A região, onde vivem mais de 300 mil pessoas, é uma das mais violentas da cidade. Aqui fica a Escola de Resiliência, uma experiência educacional singular, bem diferente de outras. Ser resiliente significa ter capacidade para lidar com os problemas, superar obstáculos, se adaptar às mudanças e encontrar soluções para as adversidades. Algo que as crianças, os jovens e os adultos que estudam aqui vão aprendendo a cada dia. Quem vê a alegria da Antônia colhendo jabuticabas ou ajudando na preparação do almoço, atividade que os alunos participam diariamente, às vezes com a ajuda dos familiares, não imagina que ela teve problemas na escola e ficou afastada dos estudos por 3 anos. Tímida, não quis dar entrevista. Manuela, a mãe, que costuma ajudar também na limpeza, se emociona ao contar o que fez a diferença. É o convívio com o ser humano, né? O aperto de mão, o abraço, o beijo, né? Que a gente não sabia tocar. Agora a gente sabe o que é tocar o outro. Então isso é bom demais. Quando a mãe pode participar, a avó, o avô, da vida da escola, sentem pertencentes a essa comunidade, esse grupo social. Então a própria criança, ela começa a perceber, puxa, isso faz parte da minha vida, minha família faz parte da escola, e começa a desenvolver uma confiança nos professores que seguem durante 5 anos, acompanhando, para e passo. Então ela recupera a confiança no ser humano, na dignidade, mesmo que se lá atrás ela foi abandonada ou sofreu algum trauma. E vocês sabem, a gente tem isso, não é incomum.
As raízes da Escola de Resiliência estão na Associação Comunitária Monte Azul, fundada nos anos 70 em São Paulo pela educadora alemã Ute Kremer. Em 2015, a Associação Pedagógica Rudolf Steiner assumiu o trabalho. A Prefeitura de São Paulo apoia, por meio de convênios. Pela cantoria, dá para sentir o clima de liberdade por aqui. 700 estudantes de famílias de baixa ou quase nenhuma renda são atendidos gratuitamente. A alimentação é o mais natural possível. E olha que interessante, a cozinha é integrada com a sala de aula. A professora Ana Elisa começou aqui como aluna, depois que ela e os 6 irmãos foram acolhidos pela associação. Ela tinha 9 anos e a família se mudou do interior para a capital. Além de ensinar a ler e a escrever e toda essa coisa que é extremamente importante, a pedagogia também vai nesse outro encontro de trabalhar com a terra, com a natureza, com isso que de fato é próximo das crianças. Então, as aulas, os temas, eles sempre são preparados de acordo com aquilo que a natureza nos oferece. Às vezes a gente planta as coisas, às vezes a gente vai limpar o galinheiro, né? Ou às vezes a gente vai catar algodão, ou também a gente pode... Ou também plantar mandioca, a gente faz um montão de coisas, que até esqueci algumas coisas. Rosângela Amorim começou trabalhando na recepção, estudou pedagogia e virou professora também. Já na sala a gente já tem esse trabalho, esse cuidado, então nós sabemos que tudo que comemos volta para a terra. Então eu não pude comer, mas ela vai voltar a ser útil para mim. Também a gente ajuda muito, na sala a gente já faz essa separação do material reciclado, então as crianças já sabem que o lixo é o lixo do banheiro, que as outras coisas, a grande maioria, elas podem ser recicladas, então a gente já faz esse trabalho dentro da sala de aula já desde o primeiro ano. A escola estimula o direito a brincar, tanto que o intervalo tem 1 hora no período da manhã e 45 minutos no período da tarde. A gente brinca de dura-mole, esconde-esconde, pega-pega. Todas essas brincadeiras são feitas aqui ao ar livre. Uhum. Você gosta disso? Muito. Nós estamos propondo reflexões, porque não dá para imaginar uma criança de 6 a 11 anos, 4 horas sentadinho. E aonde vai a criatividade, a inventividade, a autonomia de elaborar um pensamento, de criar uma coisa artística. Por isso o nosso nome, Escola de Resiliência, é a nossa tentativa. E se alguém foi machucado, traumatizado, num ambiente de amor, ela volta a recuperar a confiança. Nós temos vários exemplos. Você pode rever as reportagens pelo Cultura Digital. É só baixar o aplicativo gratuitamente no seu celular. Acompanhe o programa também pelo youtube.com/Repórter Eco TV Cultura. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. E a gente encerra hoje com uma frase do poeta Mário Quintana, tirada do Caderno H, livro que reúne crônicas e poemas publicados ao longo de décadas no jornal Correio do Povo de Porto Alegre. Cada um deveria ter um céu à parte, um céu que ele próprio escolhesse, mais ou menos do seu agrado. Repórter Eco, até o próximo programa.